Oi, pessoal, Henrique na área, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Drops Filosófico do canal Filosofia com Óculos. E hoje o tema que vou trazer aqui é sobre o deus Dioniso, da mitologia grega. Vou trazer um comentário de um livro do filósofo francês chamado Luc Ferry. Esse livro se chama Aprender a Viver 2, A Sabedoria dos Mitos Gregos. E é um livro incrível, né? Ele apresenta toda a mitologia pela porta da filosofia, considerando que a mitologia é uma pré-filosofia, já que ela reflete, segundo o autor, sobre a questão da vida boa de mortal, né? Assunto que vai ser tratado de maneira mais usando logos, o raciocínio, né? E não a arte, a metáfora, vai ser tratado pela filosofia que vai nascer na Grécia. Pois bem, então o pano de fundo é o seguinte, olha só. Zeus conquistou uma ordem cósmica por muita luta. Teve 3 grandes lutas, né, dos olimpianos contra forças do caos. A primeira luta foi a titanomáquia, dos olimpianos contra os titãs. Né? Quando essa luta acabou com a vitória dos olimpianos, Zeus repartiu para os seus asseclas, né, para os deuses que lutaram do lado dele, todo o cosmos, o universo. Então, o céu, a terra, o oceano, o submundo, né? Dividiu a cada um, dando funções, dando privilégios para cada um dos deuses e dos deuses menores. De modo que ele distribuiu e ordenou o mundo. Ele não concentrou o poder como fez seu pai Cronos e seu avô Urano. Né? Ele distribuiu o poder de maneira equitativa e justa. E com isso nasceu e se estabeleceu finalmente o cosmos. Né? Outras 2 lutas foi a gigantomáquia, a luta contra os gigantes, também encarnando o poder do caos, e a luta contra Tífon, né, que foi um monstro que encarnou muito o caos, né? E, enfim, Zeus quase que perde, foi uma luta terrível. Né? Mas depois dessas lutas, o cosmos se estabeleceu. E se estabeleceu também os 12 olimpianos. E aí é o seguinte, Dioniso, né, deus da noite, da festa, do vinho, dos excessos, né? Nas festas dionisíacas, ou nas bacanais, as pessoas fazem sexo de maneira desenfreada, as pessoas entram em frenesi, e tudo isso para o grego, de certa maneira, é visto como um estado de híbris. E híbris é aquilo que se opõe à ordem. A híbris é o grande pecado para o grego, né? Só tem um pecado capital para o grego, a híbris, a desmedida. E Dionísio encarna essa desmedida do começo ao fim, né? É um deus de híbris, digamos assim, no primeiro momento, se você for fazer a análise. E aí a pergunta desse vídeo é a seguinte: por que Dioniso foi aceito e estabelecido como um dos 12 do Olimpo, dos olimpianos, já que os olimpianos representam a ordem, o cosmos, a justa medida, né? Uma das frases de Apolo, ou 2 frases de Apolo, é conhece-te a ti mesmo e nada em excesso. Essas frases estão escritas no templo de Apolo em Delfos. Né? E como é que Dioniso se estabelece? Bom, vamos para o nascimento de Dioniso, porque é um nascimento bem interessante. Dioniso é o único deus olimpiano filho de mulher. Os outros deuses olimpianos são filhos de deusas. Ele é filho de Semelê, né? Uma princesa de uma cidade, de Tebas. E Zeus estava se deitando com Semelê. E era furiosa, que fica sempre perseguindo as puladas de cerca do marido, se transveste de uma serva e fala com Semelê. Olha, Semelê, é Zeus, né? Que está frequentando teu quarto. Aí ela fala, é Zeus. E aí a serva fala o seguinte: então pede uma prova de que é Zeus. Faça com que ele prometa pelo rio Estige que vai cumprir o teu desejo. E o teu desejo será o seguinte: Zeus, me mostre tal como você é. E aí, Semelê, no leito, depois do amor, pede para Zeus prometer pelo Estige. Ele promete, é uma promessa que ele não pode voltar atrás, e ela fala: Zeus, eu quero ver você como você é. E ela está pedindo para ver o Deus na sua epifania, né? Porque Zeus estava travestido na forma humana. E aí Zeus fica triste, porque ele sabe a consequência desse ato. E aí ele se mostra na forma epifânica, na forma divina, né? E ele incinera Semelê. Né? Semelê fica carbonizada. E Zeus percebe que ela está grávida, que ela tem um nenê no ventre. Zeus faz a cesariana,
O nenê está prematuro. Olha que interessante. Zeus pega uma faca, abre sua coxa, coloca o nenê dentro da coxa, costura, e o nenê faz, completa a gestação dentro da coxa de Zeus. Né? Esse nenê vai ser Dioniso. A coxa é a parte do nosso corpo que tem mais carne. Nascer da coxa de Zeus quer dizer isso. Quer dizer que esse ser ele está voltado para questões carnais, para questões dos afetos, dos desejos, dos impulsos, do libido. Né? É exatamente tudo isso que Dioniso encarna. Bom, Dioniso cresce e Dioniso quer restabelecer a memória de Semelê. E ela tem uma irmã chamada Agave, e essa irmã, Agave, tem um filho, que é Penteu, e Penteu é o rei de Tebas. E Dioniso chega, se falando que era um sacerdote de Dioniso, ele não se apresenta como Deus, mas como um sacerdote do Deus. E aí ele chega com seu séquito, com as bacantes, na cidade de Tebas, e Penteu não deixa essas pessoas entrarem na cidade, porque elas trariam confusão à cidade. E aí o sacerdote, que é Dioniso, convida Penteu para assistir uma festa no bosque. Penteu vai às escondidas, sobe numa árvore, e aí ele vê toda a festa se desenrolar, as pessoas entrarem em transe, e aí as mulheres descobrem Penteu na árvore. Entre essas mulheres, Agave, a mãe de Penteu. E aí o que acontece? Quando as mulheres estão em transe, elas ficam com uma força sobre-humana. Elas arrancam árvores do solo, elas correm atrás de filhotes de animais e os comem cru, né? E aí, de novo, essa questão de comer cru. Para o grego, o fogo é um objeto civilizador. Comer comida cozida é uma coisa que caracteriza a humanidade, né? A civilidade. Voltar a comer coisa crua é coisa de barbárie, né? E essa barbárie estava na festa dionisíaca. E aí as mulheres pegam Penteu, todas elas em frenesi, em transe, e a Gabi acha que se trata de um animal, e as mulheres despedaçam Penteu. E a Gabi coloca a cabeça de Penteu num bastão e entra com a cabeça de Penteu sanguinolenta dentro da cidade de Tebas. Depois que ela recobra-se, ela vê o que ela fez, e aí o sofrimento é atroz. Mas Dionísio estava querendo puni-la, punir a ela e a Penteu. E aí é que tá, olha que coisa, nas festas dionisíacas, você tinha sexo coletivo, você tinha estupro, você tinha assassinato, né? Como um deus assim pode fazer parte do Olimpo, né? Eu vou ler duas passagens aqui no texto do Luc Ferry. A primeira passagem está na página 235 e é a seguinte: a resposta agora pode ser bem simples. Antes de tudo, o principal não se enganar. Dioniso não é, como os titãs ou como Tífon, um ser apenas caótico, um opositor furioso, se podemos assim dizer, da edificação do cosmos por Zeus. Se fosse, não seria, como você bem pode imaginar, um olímpico. Isso não seria possível. Ele estaria, como todas as outras forças arcaicas, trancafiado no Tártaro, jogado sob a vigilância das vísceras de Gaia. Não se constitui, então, pelo menos não exclusivamente, como um dos dois polos caos-cosmos, mesmo que, como vimos no comentário de Nietzsche sobre a música, acha evidentemente nele algo caótico e titânico. Para dizer a verdade, ele, Dioniso, é uma espécie de reunião dos dois, caos e cosmos. Uma forma de síntese cheia de sentido, pois nos faz entender que não existe harmonia sem levar em conta a diversidade. Não há imortais sem mortais. Não há identidade sem diferença. Autóctones sem metecos. Cidadãos sem estrangeiros. O Dionísio era um deus que tinha os traços que não eram do grego puro. Né? Eram os traços de meteco, ou seja, de estrangeiro. Né? E ele viaja também para o Oriente. Ele traz essa questão do Oriente. Né? E aí o texto fala, né? Dioniso é o símbolo de que não há harmonia sem se levar em conta a diversidade. Não há imortais sem mortais, identidade sem diferença, autóctonos da terra sem metecos, cidadãos sem estrangeiros. Então ele encarna essa dualidade e esse paradoxo do que a existência, para ser resistência, para existir, precisa da dualidade, né? Eu vou ler um outro texto, faço comentário e encerro. O texto está na página 136, olha só. Outra interpretação já bem mais justa se inspira não no Nietzscheano, mas em Hegel. Olha que legal, Hegel faz uma interpretação. Consiste em dizer, em substância, que Dioniso representa o momento da diferença.
que corresponde à ideia de que se deve dar, por assim dizer, tempo à eternidade e ao cosmos, para que integrem o que é diferente neles. Para tentar formular as coisas mais simplesmente, sem jargão, esse Deus do delírio encarnaria, com isso, frente a um universo calmo e divino, eterno e estável, fundado e garantido por Zeus, ele fundaria a necessidade de se levar em consideração tudo que, de fato, é contrário a essa ordem, diferente ou até mesmo oposto. Não certamente o caos absoluto, mas o acaso, a confusão, a contingência e os dilaceramentos e outras intervenções do mundo humano. O paradoxo é o seguinte, gente, que se o caos, se o cosmos se estabelecer de maneira absoluta, não faz sentido. Né? O tempo vai ser eternidade. Você não vai ter gerações que se sucedam, você não vai ter confusão e você não vai ter nada acontecendo, você não vai ter acontecimentos. Né? E aí você tem que a ordem se estabelece congelando tudo. Então, o cosmos, para ser cosmos, precisa de um pouco de caos. É claro que o caos também não pode se estabelecer. Existem forças cósmicas que dão limite às forças do caos. Então, há um jogo entre caos e cosmos para que a realidade possa se manifestar tal como ela é. E nesse jogo é encarnado pela figura de Dioniso, tá? Dioniso é o deus olimpiano que encarna esse jogo entre caos e cosmos. E o grego percebeu isso e fez dessa representação desse símbolo, o Dioniso, uma entidade olímpica. E aí vou terminar com a reflexão de Nietzsche. Para o grego arcaico, existiam essas duas pernas. Para o homem, inclusive para o modo como o homem se coloca no mundo. Né? Uma perna mais racional, reflexiva, imagética, né? E uma perna mais instintiva, mais dada aos afetos, né? Mais efusiva. O que a cultura fez a partir de Sócrates, de acordo com Nietzsche? Cortou uma das pernas, essa perna dionisíaca, e deixou a outra perna que ele vai chamar de apolínea. E aí produziu o homem, depois de séculos depois, o homem moderno, que para Nietzsche é um homem decadente, invertido e doente de si mesmo, porque ele não dá vazão aos seus impulsos mais primitivos e animais, digamos assim. É essa reflexão que eu gostaria de fazer. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Tudo de bom, deixem nos comentários, façam os comentários que vocês quiserem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e a gente se vê da próxima vez. Um abraço.